Boa Tarde Paulista. Oferecimento Rio Preto Shopping. 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Explosão em fábrica de móveis de Mirassol deixa uma pessoa morta e 2 feridas. A explosão teria acontecido em um silo. Já em Presidente Venceslau, uma idosa de 85 anos morre carbonizada após incêndio na casa que ela morava. O fogo teria começado no colchão elétrico da idosa, que era acamada. Mulher que foi atropelada por motorista bêbado em Promissão não resiste aos ferimentos e morre. E a Prefeitura de Presidente Prudente promove uma audiência pública para debater a modernização do transporte coletivo na cidade. As mudanças já passam a valer de forma gradual a partir do mês que vem. Eu sou Lucy Castro e te faço companhia a partir de agora. Olá, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje é quarta-feira, 3 de dezembro, agora 1h48. Seguimos juntos aqui com o jornal, com o seu Jornal da Hora do começo da tarde, né? Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho de um incêndio que aconteceu em Mirassol, onde uma pessoa morreu, 2 ficaram feridas, uma loja, uma fábrica de móveis, um silo teria pegado fogo. Nossa equipe está a caminho do Corpo de Bombeiros para trazer todas as informações desse incêndio hoje cedo nessa fábrica que infelizmente teve uma pessoa morta. Em Presidente Venceslau, uma idosa morreu após um incêndio na casa que ela morava. Ela morreu carbonizada. Eu vou fazer conexão com a Laís Araújo porque a informação que chega para a gente, Laís, é que essa senhora, essa idosa, ela era acamada e o fogo teria começado no colchão que ela estava deitada, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Luci, excelente tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Boa Tarde Paulista. Exatamente, né? Uma triste notícia. O incêndio na casa dessa idosa aconteceu na madrugada de terça-feira, né? A idosa aí de 85 anos foi identificada como Maria José Marcos Baruta e acabou morrendo carbonizada. A vítima, como você disse, né, era acamada e usava um colchão elétrico. A suspeita é de que as chamas tenham tido início nesse colchão. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 3h30 da manhã e contou com o apoio aí do caminhão-pipa e também de equipes de resgate. Um dos cômodos da casa foi totalmente consumido pelas chamas. A idosa não conseguiu ser salva a tempo. Outra vítima que estava no local foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada, então, à Santa Casa ali de Presidente Venceslau. Os agentes da Defesa Civil também estiveram nesse local, né, nessa residência, para verificar ali a estrutura da casa e a perícia deve apontar os motivos desse incêndio. O corpo dessa idosa, Luci, foi sepultado na tarde desta terça-feira no cemitério municipal de Presidente Venceslau, sob forte comoção, né? A cidade chocada aí com a perda dessa idosa que era acamada e não conseguiu ser salva a tempo desse incêndio nessa residência. E o que chama atenção, Lúcia, é que é uma residência de alvenaria, ficava no centro da cidade. Então, infelizmente, esse caso triste, a morte dessa idosa de 85 anos. Luci. Ô, Laís, a gente está vendo as imagens, inclusive, da casa, da residência, né? A casa ficou praticamente toda destruída, não sobrou nada. Essa idosa, como você disse, ela estava acamada, o fogo provavelmente teria começado ali no colchão elétrico. Uma outra pessoa que também estava na residência acabou tendo ferimentos. Claro que a perícia vai apontar de fato o que teria provocado todo esse incêndio, mas de fato as imagens são impressionantes, né? A casa praticamente toda destruída, por dentro ficou toda destruída, a fachada
fachada de fora a gente vê apenas a fumaça ali na janela que possivelmente seria do quarto, mas por dentro a casa foi totalmente destruída, não sobrou nada para contar a história, né? Tem uma geladeira ali, mas a gente observa também que foi incendiada. Então, triste notícia nessa quarta-feira, essa senhora, essa idosa de 85 anos que acabou perdendo a vida aí por conta desse incêndio, né? Desse fogo que acabou ali atingindo a residência que ela morava. Obrigada, viu, Laís? Bom trabalho para você. Boa quarta-feira. E olha, um jovem de 19 anos morreu após um carro que dirigia bater contra uma defensa metálica na rodovia Orlando Cagliato, na cidade de Ourinhos. Após bater na defensa, o veículo foi esmagado por uma carreta. Segundo dados da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, 2 carretas se envolveram no acidente. Ainda segundo o boletim de ocorrência, após a colisão na defensa metálica, uma das carretas conseguiu frear a tempo, evitando bater no veículo. Só que a segunda carreta, que vinha na sequência, ela não conseguiu parar e aí bateu na traseira da primeira, que acabou sendo arremessada contra o carro, que foi esmagado. Equipes de resgate foram acionadas, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já os motoristas das 2 carretas não tiveram ferimentos. Portanto, está aí, acidente na cidade de Ourinhos. No link da Laís, a gente mostrou a princípio imagens do incêndio da fábrica de móveis que em Mirassol, essa fábrica que infelizmente vitimou uma pessoa morreu e 2 pessoas ficaram feridas. Ainda hoje nessa edição a gente vai trazer todas as informações. Agora sim, a nossa equipe está posicionada. Thaís, já coloca a Thaís então ao vivo aqui com a gente, a Thaís que está no Corpo de Bombeiros. Thaís, as imagens impressionam um funcionário, um trabalhador que estava ali, né, fazendo o trabalho dele, fazendo o serviço dele, quando houve a explosão desse silo. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Outras 2 pessoas também foram encaminhadas feridas. O que você tem de informação para a gente? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a você, Luci, e a todos os que nos acompanham. Isso mesmo, viu? Essa explosão, Luci, a princípio teria sido causada por um silo de contenção de serragem, viu? Nessa fábrica de móveis em Mirassol. Ela fica ali nas margens da rodovia Washington Luiz. Infelizmente, um trabalhador, então, de 46 anos acabou morrendo ainda no local. Como você disse, outras 2 mulheres tiveram ferimentos leves, foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento da cidade, mas uma pessoa também precisou de atendimento no local porque teve uma crise de pânico, Luci. Isso porque, como você disse, as imagens assustam, né? O barulho foi muito forte. Nós conversamos com pessoas que estavam próximas, que trabalham, né, em locais próximos ali dessa fábrica de móveis, e eles comentaram que escutaram e sentiram também o momento desse estrondo, né? Eles comentam que o chão chegou até mesmo a tremer. Então, quem estava dentro da fábrica realmente ficou muito assustado. Infelizmente, quando saiu para fora, né, já se deparou então com uma cena lamentável, que era uma das vítimas ali. Eu estou aqui no Corpo de Bombeiros, né, falando com o tenente André Luiz Brito Teixeira, ele que esteve no local no momento do acidente. Tenente, muito obrigado, né, por estar disponível, e conta pra gente como era, né, o local quando vocês chegaram, a primeira imagem. A primeira equipe, quando chegou, o incêndio em si já tinha sido controlado pela brigada. A brigada prestava assistência a um dos feridos, essa vítima mais grave, e posterior a minha equipe foi chegando, e a equipe do GRAU, com o médico, para dar uma assistência mais técnica e mais avançada para a vítima principal. O incêndio ele ficou contido dentro do filtro da empresa, né, do filtro de ar, e a gente conseguiu abrir e fazer toda a parte de combate e rescaldo e deixar o ambiente seguro. A explosão foi causada por conta do pó, né, então o pó em suspensão ele cria essa atmosfera explosiva, e foi o que aconteceu por lá. Agora, as causas, né, os motivos que levaram a acontecer essa explosão, a parte de perícia que vai conseguir concluir após a investigação. Tenente, tem alguma possibilidade, né, de ter sido alguma coisa criminosa? Vocês encontraram algum vestígio?
Não dá para afirmar isso, tá? O local e a operação em si, ela contém esse risco, tá? Então é um risco que calculado ali da operação mesmo, da extração de pó desses filtros. Mas os detalhes é o setor técnico mesmo que vai conseguir responder, né? Que tem essa competência de fazer a investigação e concluir quais foram os motivos que sejaram aí a explosão. Bom, o senhor comenta que já é um risco calculado, né? Que geralmente essas fábricas de móveis já têm, né? Aí para esses trabalhadores. Tem alguma dica para esses trabalhadores e também, né? Para esses empresários que têm aí um ambiente que já oferece algum tipo de risco de explosão ou incêndios? É de conhecimento que a empresa, em fato, é uma empresa bastante responsável, é modelo em gestão, inclusive, dessa área, e seguir as normas do Corpo de Bombeiro. Então, todo trabalho com silo, onde tem grãos, pó, ele traz esse ambiente explosivo aí, essa atmosfera explosiva. Então, exige uma série de medidas técnicas ali para serem tomadas. No caso ali era uma área externa, é uma área com menos probabilidade, porém ocorre, né, por conta do contato com ar, com oxigênio, mas é seguir as normas técnicas do Corpo de Bombeiro, né, e as especificações de cada tipo de operação ali, para essa situação em questão, que é a movimentação de pó, né, retirada de pó. Muito obrigada. Lucia, a vítima, então, foi identificada como Adriano Itamura, de 46 anos, tá? Infelizmente, ele já chegou até a unidade de pronto atendimento de Mirassol sem vida, teve alguns ferimentos na face e também nas pernas, viu? Ainda hoje, na parte da manhã, a empresa, então, né, a fábrica responsável por esses serviços, eles acabaram se pronunciando por meio de nota nas redes sociais, viu? E disseram, Lucia, que estão prestando todo, é claro, lamentaram a morte, né, desse funcionário que eles disseram que era muito querido e também disseram que estão prestando toda a assistência necessária à família. Uma fatalidade, Thaís, infelizmente, né? Obrigada, agradeço também ao tenente por prestar entrevista, conceder entrevista aqui à nossa equipe, ao nosso jornal. Bom trabalho, não, daqui a pouquinho você volta com mais informação. A Thaís que continua aqui com a gente no jornal. A gente vai fazer a primeira pausa aqui do BTP, intervalo. Na volta tem mais informação sobre o interior paulista. Tem previsão de chuva para hoje, viu? Apesar dela não ter chegado na intensidade que havia na previsão, tem previsão de chuva para hoje em Presidente Prudente. Agora está marcando 32 graus, a gente volta já. Security é vigilância patrimonial. As operações de segurança são implementadas depois de uma rigorosa análise de riscos e envolvem profissionais experientes e bem treinados com o suporte da Central de Inteligência e Monitoramento. Seja mais um parceiro Security. Sua tranquilidade é o nosso negócio. Você anda cansado, desanimado, baixa da libido? Desejo sexual não é o mesmo? Eu quero te trazer a melhor versão, T-Power. Vai ajudar na produção de testosterona e auxiliar na vasodilatação. 0800 591 9311. Ganhe um relógio inteligente e só começa a pagar aqui 45 dias. 0800 591 9311. Glória Buffet, em Presidente Prudente. O lugar certo para transformar sua comemoração em um momento único. Ligue agora, 18 99183 0730 e garanta sua reserva. Buffet Glória, a união perfeita entre sofisticação, elegância e um sabor incomparável. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental.
Já de volta para falar que a mulher que foi atropelada junto com um filho de 3 anos por um motorista bêbado que invadiu a calçada de um bar em Promissão, infelizmente não resistiu e acabou morrendo. O atropelamento aconteceu no domingo e o motorista confirmou que havia bebido. Tiago Cristardo vai chegar ao vivo aqui com a gente. Tiago, infelizmente essa mulher não resistiu, teve o óbito confirmado e o sepultamento dela, inclusive, está marcado para hoje, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para você, Luci, e para todos que nos assistem aqui no Boa Tarde Paulista. Conforme nós apuramos aqui na redação, a Marcela Palucci, de 38 anos, que estava internada em estado grave na UTI no Hospital de Promissão, veio a óbito nesta terça-feira. Conforme as informações que também obtivemos, o sepultamento será hoje, às 4 horas, na cidade em que ela reside, com seus familiares em Havaiandava. Como nós noticiamos nessa semana, o atropelamento ocorreu na noite desse sábado, na Avenida Eurico Gaspar Dutra. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro trafegava pela via, quando repentinamente virou à esquerda e avançou sobre a calçada, atingindo clientes, mesas e uma moto estacionada. Segundo o boletim de ocorrência, 3 pessoas ficaram feridas. Marcela, que ficou presa embaixo do veículo e sofreu fratura no braço. O filho dela, de 3 anos, e uma outra mulher também somam as vítimas. Todos foram socorridos e levados ao Hospital Geral de Promissão. A criança e a terceira vítima já receberam alta. De acordo com a polícia, o motorista foi encontrado trancado dentro do carro com dificuldades para sair. Ele mantinha uma fala desconexa e sem conseguir ficar de pé. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou ter ingerido bebida alcoólica por causa da final da Libertadores, o jogo entre Flamengo e Palmeiras, disputado no sábado. O acidente foi registrado às 20 horas e 51 minutos, 39 minutos após ao fim da partida, que havia terminado por volta das 8h12. O homem foi preso em flagrante por lesão corporal culposa na direção do veículo automotor e embriaguez ao volante. Em audiência de custódia realizada no domingo, ele obteve liberdade provisória mediante o pagamento de uma fiança de R$15 mil. Com a morte de Marcela, a Polícia Civil informou que o caso passará a ser investigado como homicídio, substituindo a tipificação inicial de lesão corporal, podendo haver análise de dolo eventual. Conforme a gente faz aqui um bom jornalismo, nós também conversamos com o outro lado da história. A equipe jurídica do José entrou em contato com a nossa produção e emitiu uma nota aqui que nós vamos ler. Eles ressaltam que o José Lucas Amadeu, que é réu primário, possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes. Justamente por preencher todos os requisitos legais e não representar risco à sociedade ou ao processo, o Poder Judiciário concedeu-lhe o direito de responder em liberdade. A defesa reitera o compromisso com a verdade e confia que ao longo da instrução processual ficará demonstrado que o ocorrido foi uma fatalidade e não um ato intencional contra a vida. Essa é a nota da equipe do José, que a gente leu aqui agora. E, Luci, nós continuamos vigilantes nesse caso, acompanhando, né? E, nesse momento, aqui toda a nossa equipe da Band Paulista deseja sentimentos, né, aos amigos, aos familiares e, principalmente, ao filho de 3 anos, né, que ela deixa nessa situação tão lamentável, Luci. Ô, Tiago, eu peço até licença aqui para comentar essa nota enviada pelo jurídico, né, do réu, que foi uma fatalidade, trata como uma fatalidade. Ele matou uma mulher. Tudo bem que não foi a intenção dele sair e matar uma pessoa, mas quando ele bebe e ele assume a direção, ele sabe dos riscos. Inclusive, nas imagens que a gente está mostrando, tem exato momento em que o motorista, ele vem e ele não vem em linha reta, né? Ele faz uma curva, provavelmente ali, ele já não tinha muito sentido da coisa quando ele perde completamente a noção de direção. Agora, a gente está falando de uma família que foi destruída, de uma criança de apenas 3 anos que ficou órfã e que poderia, sim, ter sido também fatal para essa criança.
E esse rapaz, esse homem aí que cometeu esse crime, porque a gente está falando aqui de um crime, não de uma fatalidade, porque ele bebe, ele assume a direção, então ele está assumindo os riscos, que é inclusive de matar uma pessoa. É o que a gente sempre fala aqui, né? Quando uma pessoa bebe e assume a direção, pega o volante, ela está assumindo o risco também. Até porque todos nós sabemos os efeitos colaterais que a bebida provoca no corpo humano, né? Inclusive, o senso de dirigir, a gente não tem noção nenhuma. Então, se a gente vai beber, a gente não pega o volante. Por mais que ele estava, independente do que ele estava fazendo, que ele estava comemorando, né? A gente está falando agora de uma família que ficou destruída e de uma criança que ficou órfã. Eu espero que a justiça, já que já transformou em homicídio, que seja homicídio doloso, quando há intenção de matar, porque não foi culposo. Ele teve intenção de matar quando ele assume o risco de pegar a direção do veículo, mesmo embriagado, porque ele não estava só com um pouquinho de álcool no organismo, ele estava embriagado. Obrigada, viu, Tiago? Bom trabalho para você. E o motorista e uma monitora ficaram feridos após um ônibus escolar bater contra uma barreira de concreto de proteção na rodovia Washington Luiz na manhã de hoje, em São José do Rio Preto. A Secretaria Municipal de Educação informou que o veículo escolar do município, que não transportava alunos, sofreu um acidente. Ainda de acordo com as informações, o veículo teria sido fechado por um caminhão, o que levou à colisão. No momento do acidente, estavam no ônibus o motorista e a monitora, como eu disse, que não tiveram escoriações e foram encaminhados para atendimento médico. Ainda segundo a nota, o caso será apurado pela administração pública e o veículo passará por perícia. A secretaria segue acompanhando o caso e prestando o suporte necessário aos profissionais. E hoje é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E famílias que têm crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência podem sentir um alívio no orçamento a partir de uma decisão recente do Conselho de Justiça Federal, que determinou que todas as despesas escolares de dependentes PCD agora podem ser deduzidas integralmente no imposto de renda, como gastos médicos. Decisão recente do Conselho da Justiça Federal vai facilitar a vida de famílias que têm dependentes com deficiência. A Justiça determinou que todos os gastos escolares dessas crianças e adolescentes podem ser deduzidos integralmente no imposto de renda, mesmo quando o estudante está matriculado em escola regular. A gente conseguiu fechar o diagnóstico dele de autismo quando ele tinha por volta de 4 anos. A gente, desde muito cedo, buscava, né, uma resposta para o atraso de desenvolvimento dele. A gente costuma dizer que ele não é um autista dito clássico, né? Que é aquele que ele é muito sociável, ele gosta do contato físico, ele gosta de estar entre as pessoas, né? Ele sempre estudou em escola regular, ele nunca frequentou uma escola especializada, até porque como ele sempre teve esse lado social muito aflorado, de gostar de estar entre crianças, né? A gente via que isso numa escola particular, principalmente que não fosse especializada, era muito mais facilitado. A Receita Federal só aceitava abatimento total quando o aluno estava em escola especial. Se a matrícula fosse em uma escola comum, o desconto seguia o limite das despesas de educação. O que mudou foi o entendimento do judiciário a respeito das despesas com educação de pessoa com deficiência. É que antes de uma decisão da Justiça Federal que ocorreu no meio do ano, as despesas com educação tinham um limite para a dedução do imposto de renda, que era R$ 3.561,50, embora a pessoa possa ter gastado 30 mil, 40 mil reais com instrução de filhos, pessoas com deficiência. Agora, a decisão do Judiciário determina que as despesas de educação de pessoa com deficiência podem ser deduzidas totalmente da base de cálculo do imposto de renda. Basicamente, vai se tratar as despesas de educação da mesma forma que se trata as despesas de saúde. Para a família de Jeane, que tem um gasto médio de R$ 1.500 por mês com a educação do filho, a notícia vem como um alívio e a possibilidade de aumentar as terapias, tudo com o dinheiro economizado no imposto.
E o Heitor está entrando agora numa fase que é da pré-adolescência, que a gente precisa de um apoio, inclusive, para conseguir levar ele para a vida, porque ele é nível 3 de suporte, né? Então, às vezes, em determinados momentos externos, ambientes externos, a gente percebe que a gente precisa de um apoio maior. E, normalmente, somos eu e meu marido para dar conta disso, né? Então, com certeza, esse valor a gente vai conseguir pensar em nos especializar ou trazer uma pessoa para perto para acompanhar esse momento tão importante que é da pré-adolescência. Além de usar o novo direito nas próximas declarações de imposto de renda, as famílias com dependentes PCDs também poderão entrar com uma ação pedindo a devolução do valor pago a mais em anos anteriores. A família precisa juntar a declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos, checar se a despesa com instrução de dependente com deficiência foi declarada adequadamente nessas últimas declarações de imposto de renda, levantar os documentos que comprovam essas despesas escolares, como os boletos da escola, o contrato da escola, reunir todos esses documentos para que um advogado possa analisar a viabilidade de ajuizar o processo. A gente faz mais uma pausa, na volta a gente vai falar das mudanças com as regras aí para tirar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Foi aprovada, a gente traz daqui a pouquinho as informações. Agora, 2 horas e 12 minutos, o intervalo é rápido, a gente volta já. Rio Preto Shopping, você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. A Casa Maia mantém sua tradição de servir bem pelo menor preço. Venha conhecer o que há de melhor para a sua propriedade rural. Tradição é tradição. Casa Maia, há mais de 60 anos atendendo Prudente e região. Para quem precisa de energia, de foco, de criatividade ou só de um momento leve. Uniaçaí, a energia que une você ao seu melhor momento. Você anda cansado, desanimado, baixa da libido, desejo sexual não é o mesmo? Eu quero te trazer a melhor versão, T-Power. Vai ajudar na produção de testosterona e auxiliar na vasodilatação. 0800 591 9311. Ganhe um relógio inteligente e só começa a pagar daqui 45 dias. 0800 591 9311. História, tradição e muita velocidade. Aqui campeões viraram lendas e muitos carregavam a nossa bandeira. O Brasil ganhou! O Brasil ganhou! Espetacular! Marcas inesquecíveis na memória dos apaixonados. Eu confesso que eu estou emocionado. E em 2026, a Indy está de volta. Do jeito que só o canal do esporte sabe fazer e que todo brasileiro ama. Fórmula Indy é na Band. E a Prefeitura de Presidente Prudente promoveu uma audiência pública para debater a modernização do transporte coletivo na cidade. As mudanças passam a valer de forma gradual a partir de janeiro de 2026. A audiência pública contou com a participação de representantes da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade Urbana, da empresa Sou, que é a responsável pelo transporte urbano, vereadores e também da população, que pôde opinar sobre as mudanças no transporte público municipal. O principal objetivo dessa audiência é a participação popular no novo transporte urbano de Presidente Prudente. A gente está fazendo uma mudança de logística, né, tirando um transporte que há muito tempo está implantado e a cidade cresceu demais e ele já não está mais fazendo o efeito. Então, a intenção, através de estudos, por muitos meses foram estudados um novo formato e agora a gente está trazendo à população e também colhendo as sugestões para que a gente possa melhorar e construir juntos um novo transporte urbano.
Entre as principais reclamações da população estão a demora e a falta de ônibus que atendam localizações específicas. Hoje o principal problema evidente assim é os horários. Eles não contemplam as pessoas, há muito atraso, há muito quebras de ônibus e nos finais de semanas muitas linhas elas deixam de participarem, de atender a população e acabam que as pessoas acabam ficando sem acesso ao transporte público. A dificuldade assim que a gente às vezes tem é quando às vezes ele quebra e demora às vezes para chegar o outro, né? Porque isso já aconteceu, a gente sente na pele que utiliza muito o transporte, né? Então muitas vezes é a demora que o outro chega para socorrer, né? Então aí a pessoa acaba até perdendo os compromissos que a gente tem. O novo modelo proposto pela Prefeitura é baseado num estudo do arquiteto e urbanista Rogério Quintanilha e propõe a implantação de linhas mais curtas e rápidas, mais bairros sendo atendidos, além de um sistema que favorece e estimula a integração nos terminais. O grande intuito nesse projeto é a gente tentar, né, e assim a gente conseguiu, reduzir o tempo de espera, que essa população ela fica no ponto muito tempo esperando entre um ônibus e outro. Então a intenção nossa principalmente é reduzir o tempo de espera, certo? Para tornar o serviço mais ágil, né, e fluir melhor. A divulgação das novas linhas deve ser feita agora, na segunda quinzena de dezembro. E as medidas passam a valer a partir de janeiro de 2026 e deve ser feita de forma gradual. O nosso prazo é iniciar em janeiro de 2026. Nós vamos fazer uma transição em 2 etapas para que a população não sinta um desconforto, né? Porque tudo aquilo que muda incomoda, né? E falta apenas a publicação no Diário Oficial para começarem a valer as novas regras para tirar a carteira de motorista. A mudança trouxe várias dúvidas, principalmente de como vão funcionar as aulas práticas, já que cursar uma autoescola deixará de ser obrigatória. Para quem tenta tirar a carteira de habilitação, a mudança trouxe dúvidas. É que eu não sei o que vai mudar. Eu só sei que não vai ser mais obrigatória a autoescola. A primeira alteração passa pela formação teórica. Antes eram necessárias 45 horas de curso no Centro de Formação de Condutor. A nova regra não estabelece uma carga horária mínima. E o candidato, se quiser, pode estudar sozinho, de forma remota, a partir do conteúdo disponibilizado gratuitamente no site do Ministério dos Transportes. Outro ponto que chama a atenção é quanto às mudanças nas aulas práticas. Em vez de 20 horas, o candidato precisará obrigatoriamente de apenas 2 e poderá escolher se quer fazer as aulas na autoescola ou com o instrutor autônomo credenciado pelo Detran. A exigência nesse caso é a mesma dos instrutores que atuam nas autoescolas, incluindo o curso de formação na área. O candidato também poderá fazer as aulas em seu próprio carro. Pelas novas regras, as chamadas autoescolas deixam de ser obrigatórias e passam a se tornar uma opção. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, o objetivo com isso é reduzir em até 70% os custos, mas levanta também discussões sobre a formação dos condutores. Quando você tem, como hoje, 20 horas no mínimo de aulas práticas na rua com um instrutor, com um carro adaptado com duplo comando. E se você não exige tempo para fazer o curso, é claro que vai ser mais barato. Mas que condutor nós vamos ter na rua dirigindo perto de escola, perto de estação de metrô, em rodovias, em marginais? Para as mudanças entrarem em vigor, ainda falta a publicação no Diário Oficial da União. A aplicação das provas práticas e teóricas segue como está. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, em todo o Brasil, 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação. Em 10 anos, segundo dados do IPEA, os acidentes de trânsito mataram quase 400 mil pessoas no país. Somente neste ano, em São Paulo, estado com a maior frota, foram 88 mil acidentes de trânsito. 5 mil pessoas morreram. 2.200 eram motociclistas, justamente onde a falta de habilitação é mais comum. Recadinho especial aqui agora, o estado de São Paulo tem as melhores rodovias do país. Mas agora nossas estradas ficaram ainda mais modernas. Chegou o Siga Fácil, o sistema que vai deixar a sua viagem cada vez mais fácil.
Funciona assim: as praças de pedágio são substituídas por pórticos com sensores de leitura automática que fazem a cobrança da tarifa por tag. Para quem não tem tag, o pórtico também faz a cobrança direto pela placa do seu veículo. E para pagar, basta acessar o site do Siga Fácil, sigafácil.sp.gov.br. Com o Siga Fácil, a tarifa é justa. Você só paga pelo trecho que percorrer na estrada. Siga Fácil, fácil de usar, justo para pagar. Governo do Estado, São Paulo são todos. Última pausa, na volta a gente vai falar do horário estendido. Já tem cidade já se programando para começar a atender aqueles que querem bater perna e esticar um pouquinho mais no comércio durante esse mês de dezembro, viu? Rio Preto neste momento marcando 29 graus, voltamos já. Lucy Castro veste glamour, onde cada mulher encontra a sua melhor versão. Promoção Carro Zero na garagem do Supermercados Estrela. Concorra a 2 Onix e 30 vales compra. E para esta terça e quarta tem cenoura, berinjela, repolho quilo, alho 100 gramas, R$ 1,89. Laranja, limão, melancia e cebola quilo, R$ 2,89. Ovos brancos grandes com 20, R$ 9,98 só no Clube Estrela. Azeite galo extra virgem 500 ml, R$ 27,90 só no Clube Estrela. Salsicha perdigão quilo, R$ 9,98. Coxa com sobrecoxa congelada quilo, R$ 7,95. Supermercados Estrela. Última chamada para o fechamento do ano LRG. Saia do aluguel com as ofertas mais imbatíveis do ano. Descontos de até R$ 77 mil. 0 custo de documentação. E a entrada parcelada você só começa a pagar em janeiro. Tudo isso com o subsídio do Minha Casa Minha Vida. Visite o plantão de vendas mais próximo. Nesta sexta, até às 20 horas. E no sábado, até às 14 horas. Seu novo destino te espera. Esta é a última chamada para você embarcar no sonho da casa própria com a LRG. Javep Chevrolet, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Há 55 anos com você na direção do melhor negócio. Pensou em carro? Pensou Javep. O Templo da Velocidade vai pegar fogo na super final da Copa Truck. É pega em cima de pega, disputa em cima de disputa. Os gigantes do asfalto entram na pista para a decisão mais quente do ano. É coração na pista, coração no acelerador. Etapa de Interlagos, ao vivo. Neste domingo, 2 da tarde, Copa Truck, onde os brutos aceleram. E o Boulevard Shopping Bauru já entrou no clima natalino. A praça de alimentação recebe uma série de apresentações gratuitas que prometem emocionar o público e reforçar a tradição do Natal na cidade. A programação segue até o dia 16 de dezembro. Coral, dança e música fazem parte das atrações que reúnem escolas, instituições e grupos culturais tradicionais de Bauru e região. A gente está com a decoração de Natal esse ano, que a gente vem para o Natal tradicional. Junto ao nosso Natal também, a decoração, a gente trouxe uma roda gigante para encantar, para embelezar o nosso espaço também. É um espaço onde as famílias possam se divertir, né? Além dessa programação, né, que também citei há pouco dos corais, dos espetáculos, teremos ainda em dezembro, que já é tradicional, que acontece todos os anos no Boulevard, que é a Parada de Natal. É um momento encantador, onde trazemos personagens, onde vem a magia do Natal que percorre pelos nossos corredores. Além da variedade de corais, música e dança, muitos grupos se preparam ao longo do ano para esse momento. Professores e alunos contaram com ensaios intensos que resultam em apresentações cheias de emoção. E quem já participou garante que viver essa experiência no palco é verdadeiramente inesquecível. Pra gente é muito bacana porque é um espaço diferente. A gente trabalhou durante o ano a construção dessa apresentação com as crianças e é um espaço que os pais podem vir, é um espaço que tem todo um equipamento, eles nos auxiliam bastante para a gente estar fazendo essa apresentação aqui. Todas as apresentações estão abertas ao público. A intenção é que toda noite seja marcada pela música e pela magia do Natal.
O Boulevard Bauru sempre é tradicional e sempre tem na sua identidade a família. Então a gente mais uma vez, né, traz essas atrações, traz esse momento de lazer para as famílias, entretenimento. E a mensagem que a gente passa é isso, a união, o carinho, um ambiente acolhedor, que tenham todos aqui, que todos sintam a magia de Natal junto com a gente. O Boulevard Shopping tem a programação completa disponível no site e nas redes sociais. Bom, e a gente vai voltar a falar então com a Thaís, porque dezembro é o mês que o comércio estende o horário de funcionamento. Afinal, todo mundo quer garantir aí um presentinho ou uma roupa nova para as festas, não é mesmo? Thaís, como é que vai funcionar aí em Rio Preto? Luci, olha, algo inédito aqui, viu? Um sol de 36 graus, mas também neve aqui, ó, diretamente da Praça Dom José Marcondes de São José do Rio Preto, que é onde toda essa estrutura, né, de brinquedos está sendo montada para essa noite especial que vai ser o dia 5, quando o comércio começa a ficar aberto. Mas quem vai falar mais pra gente sobre essas atrações é a Fernanda Pinatti, ela é diretora da Associação Viva o Centro. Fernanda, muito obrigada. Conta pra gente sobre esses brinquedos, horários de funcionamento e como o pessoal pode participar. Olha, Thaís, é algo inédito mesmo, nevar com 35 graus, né? Que delícia. Olha, nós vamos estar fazendo a abertura no dia 5 de dezembro. O parque vai até o dia 30 de dezembro. No dia 5, eu convido a todos para a chegada do Papai Noel, trazendo 1 quilo de alimento. Você anda na roda gigante, ou no trenzinho, ou no elevador. Vai ser uma coisa inédita para Rio Preto, então eu convido a todos a estarem vindo para a chegada do Papai Noel. Horário, então, comercial de semana das 9 às 10 e de fim de semana das 9 às 18. Correto, das 9, segunda a sexta, das 9 às 10. Inclusive, o parque vai estar funcionando até às 22 horas, tá? Isso no dia 24 e 25. Então, pode estar vindo, vai ter muita diversão. Luci, o que também é muito interessante é que tanto a GCM, né, quanto a Polícia Militar, eles estão com uma operação especial que começa também a partir de sexta-feira, e eles vão aumentar o efetivo, tá? Serão mais de 100 GCMs nas ruas de Rio Preto e policiais militares também. Eles vão ficar aqui no centro de Rio Preto e também nas principais avenidas, pontos estratégicos, cruzamentos também, para garantir a segurança de todos que vierem, então, aproveitar, fazer as suas compras de fim de ano. Segurança também e, claro, aproveitar esse horário estendido, viu? Um beijo, Thaís, bom trabalho para você e até amanhã. Eu vou aproveitar então para me despedir. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Boa tarde, Paulista. Oferecimento Rio Preto Shopping. 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas.